Olá, pessoal. Eu queria comentar com vocês um fato que aconteceu nesse fim de semana nos Estados Unidos, no jogo de futebol americano, o NFL, né? Que um jogador do Buffalo Bill sofreu um choque corporal com outro jogador e ele acabou tendo uma parada cardíaca, né? E isso causou um certo preocupação geral entre principalmente os que trabalham na área do esporte, os que vivem do esporte, os que assistem e torcem pelo esporte. Isso é possível acontecer com frequência? Os vários estudos mostram que uma das causas de morte súbita no esporte de contato são as chamadas pancadas ou traumas no tórax, em cima do coração, de uma maneira que não cause ferimentos externos, porém a pancada às vezes é tão forte que ela causa uma parada cardíaca, o coração ele como se ele sofresse um trauma e esse choque provoca uma parada cardíaca. E que se for recuperado imediatamente, você consegue salvar essa pessoa. Foi o que aconteceu com o jogador americano. E nessa história da morte súbita no esporte, uma das causas que a gente sempre cita é essa, do trauma não visível, uma batida externa sem causar ferimentos. É o chamado commotio cordis. Esse tipo de situação existe. Ela pode ser provocada por um trauma de choque corporal um com o outro, pode ser causada, por exemplo, pelo disco de hóquei, nos jogos de hóquei sobre patins, que são tão comuns, principalmente na América do Norte, no Canadá, no norte da Europa, nos países frios, né? Isso pode acontecer. Uma bola de beisebol pode também, provocando uma pancada forte no tórax, pode causar essa parada cardíaca. Bom, e aí? Então, isso é uma preocupação que há muito tempo existe nos Estados Unidos e eles tentam, vamos dizer assim, resolver esse problema utilizando equipamentos que protejam. E no jogo de futebol americano, aquele NFL, uma das coisas que muito ajuda, segundo os próprios americanos dizem, é a configuração física dos jogadores. Muita musculatura forte impede que esse trauma cause uma parada cardíaca. E esse trauma seria mais frequente em jovens, adolescentes, onde o tórax ainda é muito pequeno, não tem uma musculatura muito exuberante e assim por diante. Enfim, aconteceu, o jogador está ainda internado na UTI, lógico, uma parada cardíaca sempre determina uma série de problemas, foi bem atendido, mas é o resultado de uma parada cardíaca, sempre a gente não tem ideia do que pode acontecer. Eles estão fazendo tudo o que é possível, mas lembrar que essa pancada, esse commotio cordis pode acontecer, e em nosso país nós temos isso, algumas descrições nós temos visto em relação a algum tipo de evento que tenha acontecido. Anos atrás nós vimos no jogo de futebol de salão uma bolada no chamado plexo solar, que os jornalistas falam, né? Aqui na boca do estômago, que acabou levando a uma parada cardíaca ao jogador. Ah, isso é frequente? Não, é raro, muito raro. Mas pode acontecer. Então, pancadas ou traumatismos no meio do tórax, em determinado momento do jogo, do batimento cardíaco, com a força de uma pancada bastante forte, pode provocar uma parada cardíaca que tem que ser recuperada com massagem cardíaca e desfibrilador. Por isso que é importante, em todo esporte, tem que ter uma equipe de emergência para ajudar a resolver qualquer emergência que aconteça, seja ela traumatismos ósseos ou até problemas cardiovasculares, ok? Bom ano para todos e tudo corra bem com vocês.